Então hoje vamos começar o vídeo 21 falando sobre a experiência da fenda dupla de Young. Então veja bem, a gente em física 3 a gente vê muito circuito, vê aquele negócio de atração de cargas, corrente, potencial, e a partir daí vai deduzindo as equações de Maxwell através das várias experiências. Aí quando chega em física 4, você pega as equações de Maxwell, escreve na forma de diferencial, e aí se chega na corrente de deslocamento, e da corrente de deslocamento chega na equação de onda. Aí da equação de onda você descobre que a luz é uma onda eletromagnética, um campo eletromagnético em movimento, certo? E aí a partir da onda nós vimos então o vetor de Point, vimos a pressão da radiação, e agora vamos falar sobre a experiência que foi anterior às equações de Maxwell, em 1800 mais ou menos, que Young, que é britânico, fez essa experiência e que comprovava que a luz realmente era uma onda. Quer dizer, era uma onda, mas ninguém sabia de que era essa onda. Aí depois que Maxwell, né, a experiência de Young foi mais ou menos no início do século XIX, 1800 por aí, e os trabalhos de Maxwell 1848, 1850. Então, quer dizer, bem depois que Maxwell foi mostrar que era onda de campo elétrico e magnético. O que estava oscilando era o campo elétrico e magnético. Porque o pessoal sabia que era uma onda, ele tinha provado, mas não sabia o quê. Onda de quê? E o pessoal teve uma certa resistência, não queria aceitar a ideia de Young, de que a luz era onda, porque o grande Newton tinha falado que a luz era partícula. Então, aquele negócio que eu falei, né? Então o pessoal fica meio resistente a novas ideias. Então vamos ver como é que foi a experiência de Young. Então, página 66, é o disprósio. A experiência de Young, também conhecida como experiência de fenda dupla. 1800, né? Ou de fenda dupla. Então a ideia é uma coisa que se estuda em física 2, que é a interferência de ondas. Quer dizer, se uma coisa é feita de ondas, então existe interferência. A interferência é típica de ondas. Então, no caso, você tem assim, duas fontes de onda e as fontes de onda vão interagir, certo? Vou botar aqui 67. Oh, meu. Então imagine aqui que você tem uma onda que está sendo produzida aqui. E aqui vem para cá e você produz outra onda aqui. Certo? Imagine que você tem, por exemplo, uma cuba de água. Aí você na cuba de água você bota duas pontas aqui e fica vibrando. Então uma está vibrando aqui, a outra está vibrando aqui. Então essa aqui vai produzir essas ondas que vão se espalhando, né, como ondas circulares. Então vamos supor, você está chacoalhando a água, então vai saindo ondas assim, né? Então essas ondas aqui são os pontos de máximo que vão se espalhando para lá. E do lado de cá você vai chacoalhando também, vai produzindo a onda também aqui nesse ponto. Essas ondas vão interferir. Então aqui, você está chacoalhando aqui, as ondas vão saindo assim. Mas essas ondas interferem, né? Você vê aqui, se essas linhas aqui representam o ponto de máximo, então quando a linha de cá se encontra com a linha de cá, então você tem um máximo, né? Vamos supor que estamos falando da água, depois a gente vê o campo elétrico. Então na água, esse ponto aqui é onde a água se levanta ao pico máximo, né? E aqui é vermelho é onde ela se levanta ao pico máximo. Então quer dizer que nesse ponto aqui, ela vai ficar o dobro da altura, né? Porque essa daqui está mandando dizer suba, e essa daqui também está mandando dizer suba, então nesse lugar chega duas ordens para subir, então sobe pela parte da colaboração dessa e sobe pela vibração dessa daqui, então fica bem alta. Agora, aqui no meio, essa daqui, preta está dizendo suba, né? A preta está dizendo suba.
Mas a vermelha está entre dois picos, então a vermelha está dentro dessa. Então o que acontece é que nesse ponto aqui no meio vai ficar o nível normal da água. Porque a preta mandou subir, a vermelha mandou descer, então compensa, certo? E agora se você pegar num ponto aqui no meio entre duas pretas, exatamente dois picos pretos, vai estar o preto dizendo desça, né? E o vermelho também está entre dois picos vermelhos, vai estar dizendo desça. Então vai ficar mais fundo do que a média, né? Porque bem mais fundo que a média, porque todos os dois estão mandando baixar. E aqui nesse ponto aqui, as duas suba, né? Então, um dos pontos aqui que se encontra a preta com a vermelha é tudo ponto de máxima. Aqui, máximo, máximo. Essa linha aqui é o meio. Certo? Então aqui devia estar aqui no meio, bem no meio. Então aqui são tudo ponto de máximo. Então vai ficando assim, como se fosse uma hipérbole, né? As linhas assim, de máximo, né? E os mínimos vão ficando nos pontos, os mínimos vão ficar aqui, né? Dos meios, bem nos meios aqui, ó. Nos miolos. Mínimo de um e mínimo do outro. Então tem interferência, certo? Aí se você coloca o anteparo, aí no caso da luz está passando, se agora você considera que são o pico de luz, então isso daqui vai ser um campo elétrico que está dizendo assim, ele sai aqui no máximo, aqui ele está no máximo, certo? Aí esse campo elétrico aqui, ele está se espalhando em todas as direções, né? Essa ondinha daqui não está indo só para cá, não. Está indo para cá, para cá, para cá. Eu não vou encher, porque aí vai ficar incompreensível o desenho. E a vermelha também vai ter uma onda, por exemplo, vindo aqui nessa posição, que vai dizer assim, máximo, aqui é máximo, para cá, né? Máximo, máximo, máximo aqui, máximo aqui, máximo aqui, certo? Então tá indo, aí tá vendo? O máximo de uma com o máximo da outra se encontra e fica um dobro, né? Quer dizer, na verdade o campo elétrico tá na direção, vamos supor, na vertical. Mas como não dá para desenhar, então botei aqui deitado, né? Para ter uma ideia, certo? O importante é entender isso daí. Então é essa que é a experiência, quer dizer, você faz isso com a cuba d'água, é fácil você ver, você vai no banheiro ali, dá uma cuspida no vaso, aí você fica olhando, as ondas ficam se balançando para lá e para cá, né? Bate na parede e volta das duas paredes. Quando volta de uma parede, quando da outra parede, então elas se entrelaçam e formam um padrão assim, que é justamente o padrão de interferência de onda. Então a Young resolveu aproveitar essa ideia para fazer a experiência da luz. Você vê que aqui no caso, para que isso funcione, as duas têm que estar com o mesmo comprimento de onda, né? Aí em fase, essa daqui, quando essa daqui está no pico, essa também está no pico, para ficar bem organizadinho e você conseguir controlar o estudo, né? Então aí o que foi que Young fez? Ele pegou, primeiro botou uma fenda, botou a luz para passar por uma fenda, porque quando a luz aqui vem, por exemplo, do Sol, então vem ondas planas, né? As placonas planas, ficou aqui enroladinho, mas é porque a mão treme. Aí quando passa pela fenda, a fenda pequenininha, ela se espalha como se fosse ondas circulares. Aí você garante que cada um daqui está tudo na mesma fase, certo? Se um está no máximo, o outro está no máximo também. Se aqui está no máximo, aqui está no máximo. Aí aqui ele vem e bota duas fendas aqui, uma fenda aqui, outra fenda aqui, né? De forma que se aqui está no máximo, aqui também está no máximo. Se aqui está no mínimo, aqui está no mínimo. Então ele sabe que as duas estão em fase. Um lado está sempre em fase com o outro, né? Se um não está nem no máximo nem no mínimo, o outro também não está nem no máximo nem no mínimo. Aí a partir daqui dessas fendas vai passar a luz de novo assim. Então aí vai acontecer aquele fenômeno lá que a gente viu, né? Aqui passa uma luz, aqui passa é a mesma luz, né? Por exemplo, no caso está entrando a luz do Sol, né? Aí a luz do Sol vai passar e aí como vai ter interferência, vai chegar aqui na tela e vai ficar um máximo aqui. Eu vou fazer agora o gráfico que eu vou fazer a intensidade, aqui vai ficar o máximo de intensidade bem no meio, né? E vai ficar assim. Porque a gente viu, né, que fica periódico os pontos de máximo, né? Vai tendo periodicamente. Então fica assim, periódico. Então se fosse partícula, se você pega a partícula
e você passa por dois buracos, aqui é onda, né? Se for partículas, imagine, por exemplo, você pega assim um saco de areia, e aí você joga por dois buracos. Tem um buraco aqui e outro buraco aqui. Então, como é que vai ficar aqui embaixo? Vai ficar assim, se você jogar, vai ficar um pico aqui na frente desse buraco, outro pico aqui na frente desse buraco, se espalhando assim, né? A areia vai se acumular mais aqui, na frente dos buracos, né? E aqui também. E aqui não, então vai ter só dois picos, porque são duas fendas. Quando é onda, não, vai ter vários picos, entendeu? Aí Young fez essa experiência e apareceu no anteparo lá, vários picos. Certamente deve ter aparecido o arco-íris, né? Irisado, porque para cada comprimento de onda, a luz branca tem vários comprimentos de onda, né? Dentro da luz branca tem a luz vermelha, a luz verde, azul, amarela, né? Então aí cada uma tem um comprimento diferente, e aí como comprimento diferente vai dando pico diferente, então aí espalha, né? Mas aí espalha, em vez de ser dois picos, são vários picos, né? Tem vários picos da vermelha, vários picos do azul. Aí com isso ele comprovou de que realmente a luz era uma onda. Isso já antes de Maxwell, né? Só não sabia de que era essa onda, mas é uma onda. Tem uma coisa aí que se comporta como uma onda. Então essa que é a ideia do experimento. A experimento de Young é isso, essa daqui. E agora vamos fazer uma análise qualitativa para ter uma ideia mais ou menos de onde é que vão cair os picos. Depois a gente faz uma análise qualitativa para saber, na verdade, como é que vai ficar a intensidade, né, da luz aqui nos vários pontos. Então vamos lá, análise qualitativa. Então aqui eu tenho as duas fendas. Aqui a distância D entre elas, né? E aqui está o anteparo. Então a luz está indo em tudo que é direção. Eu vou escolher um ponto do anteparo, tá? Podia ser qualquer ponto. Eu vou escolher por acaso esse aqui. Aí nesse ponto, um raio dessa luz aqui, vou botar vermelho, vai e chega nesse ponto aqui. Quer dizer, vai aqui a ondinha, né? A ondinha assim, tchon, 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 do campo elétrico. E um raio dessa luz aqui vai para lá também. Certo? Aí vai ter a diferença. Eu vou chamar aqui de raio 1. E aqui essa distância de cá para cá é R2. Então vai ter a diferença deles aqui. Vamos testar aqui o compasso profissional de Chay. Chay é minha filha, que fez engenharia elétrica. Então você pega aqui. Então aqui, essa distância aqui vai ser o ΔR. A diferença do percurso de um para o outro, certo? Aí, veja bem, como é que pode acontecer para aqui ser um ponto de máximo? Se esse ΔR aqui for um comprimento de onda, essa daqui está no máximo, tá? A vermelha está no pico. E aqui também está no pico, porque as duas estão em fase, certo? Mas se o comprimento de onda for tal que essa distância daqui para aqui dê exatamente um comprimento de onda, se o ΔR, né, por acaso, se o ΔR for igual a lambda, então aqui é um pico, aqui é outro pico. Então, daqui para aqui a distância é a mesma. Então elas vão em fase, certo? As duas vão aqui sem briga, tudo as duas juntinhas em fase. Essa aqui vai aqui, subindo, descendo, subindo, descendo. Aqui é o campo elétrico, né? Aí vai em fase com a de cá. E a de cá também vai justinho. Quando essa daqui desce, essa desce. Sobe, sobe. Então ela vai chegar aqui, as duas vão chegar em fase nesse ponto, certo? Então quando uma desce, a outra desce. Quando a sobe, sobe. Então vai ficar oscilando em fase. Então aqui você vai ter um campo elétrico, a amplitude é zero, que está entrando, e aqui o é zero. Aqui vai chegar com a amplitude 2 é zero, né? Porque vai ter o de cá que de sobe, do vermelho, e o preto que de sobe na mesma hora. Então os dois sobem, né? São dois vetores somando, então dá o dobro. Então aí a amplitude, você sabe que a amplitude, que é a intensidade, o vetor de point, é proporcional
ao E0 ao quadrado. Então aqui o inicial aqui vai ser proporcional a E0 ao quadrado de cada um, e o final, o S final, vai ser proporcional a 2E0 ao quadrado, que é 4E0 ao quadrado. Então vai dar, né, 4 vezes mais intenso aqui, esse daqui. Porque soma as duas, né? Então aí, quer dizer, se o ΔR for lambda, você tem aqui a distância D, e aqui é o ΔR. Então ΔR igual a lambda ΔR igual a lambda implica que vai ter o máximo naquela direção, certo? O que mais? Vamos para a página de cá. Se ΔR for 2 lambdas, igual a 2 lambda também vai dar o máximo também, né? Porque vai ficar assim, ó. Aqui o ΔR aqui. Um lambda e outro lambda. Tá vendo? Então esse daqui saiu em pico e sem pico. Aí o resto do percurso, eles fazem tudo em fase, porque aqui tá em fase. Se tá aqui tá em fase, aí o resto do percurso é o mesmo comprimento, então vai tudo em fase, aí chega aqui em fase também, certo? Pode ser que não seja o pico, veja bem. Não precisa ser o pico para que seja brilhante, não, porque isso está mudando com o tempo. Essa frequência tem a frequência de bilhões, né, trilhões de ciclos por segundo. Então o que interessa é se está em fase, o que interessa é a amplitude. Então se eles estão em fase, vai somar mais amplitude, certo? Então também implica que aqui vai ser máximo. E aí a gente conclui que se o ΔR for n lambda, o número inteiro de lambda, né? Então vai dar o máximo. Quer dizer, estão entendendo? Eu pego aqui, ó, os dois raios e vejo a diferença de caminho. Sempre que a diferença de caminho for um número inteiro de comprimento de onda, quer dizer que nesse ponto aqui vai dar o máximo. Então faço aqui, deu o número inteiro, deu, é máximo. Faço aqui, a diferença deu o número inteiro, dá máximo. Entende? Se for aqui bem no meio, é zero a diferença. Se é zero a diferença, então estão em fase, dá máximo. Então bem no meio aqui, né? É máximo. Vai para cá, vai dar 10 comprimentos de onda, então é máximo. Deu 1000 comprimentos de onda, é máximo. Se for um número inteiro de comprimento de onda, então vai funcionar, vai dar máximo. Aqui estaria uma luz indo aqui, outra indo aqui, e aqui é N, né? N comprimento de onda. Quer dizer que no finalzinho tem que caprichar para dar um pico aqui. Então N, né? Então esse daqui ficou em fase com esse, e o que interessa é que está em fase. Tá? E agora para ser mínimo. E aí você chuta o quê? Sessenta e oito é o hérbio. Então se para dar um mínimo, você veja aqui, aqui está uma fenda, aqui a outra fenda, né? E eles estão vindo para cá. Eu estou botando meio paralelo porque, na verdade, quando você faz essa experiência, você olha aqui, o ponto meio longe das duas fendas, de forma que as duas fendas estão muito pequenininhas. Eles vão para o ponto longe, assim, ó, as fendas estão aqui, uma aqui, outra aqui, e ele vai olhar cá na parede, lá metro de distância, entendeu? Então, elas vão praticamente paralelo, porque essa distância é muito pequenininha comparada com essa, então o ângulo é quase zero, né? Então aqui está o delta, aqui é o D, aqui é o ΔR. Se for meio comprimento de ondas, aqui está no máximo, tá? E esse aqui, meio comprimento de onda. Então ΔR igual a lambda sobre 2 vai dar mínimo, porque agora ficou em oposição, né? Vou fazer o desenho aqui. Aqui está a parede, aí um raio vai para cá, e outro vem para cá.
Aqui é a diferença de percurso. Aí dá um meio, a onda está metade, né? Aqui está descendo. E aqui está subindo, então elas vão à oposição. Se essa aqui vai assim. Estão entendendo? E essa daqui vai sempre oposta, né? Porque a distância é a mesma, o comprimento de onda é a mesma, porque é a mesma luz que está entrando, né? Então, quando um está em cima, o outro está embaixo. Vai oposta. Aí chega no fim, está oposto. Quer dizer, eu tenho um campo elétrico aqui dizendo desça, vá para baixo, e o outro dizendo suba. Então, cancela os dois, dá zero, né? Então, a amplitude final aqui vai dar zero. Então, que é o mínimo, né? Então, se o ΔE for meio comprimento de onda, dá um mínimo. O que mais? Se D for 1,5 para comprimento de onda, né? Então aqui vai uma onda inteira e mais meio, né? Aqui está uma onda inteira, um lambda, e mais metade de lambda, né? Então ΔR igual a 1 mais meio, que é 3 meio, né? Implica mínimo. Quero que vocês entendam bem isso, tá? Aqui é máximo, aqui é mínimo. Então vai em oposição de fase o tempo todo. Quando um desce, quando outro sobe, sobe. Aí vai, aí chega lá no finalzinho, um oposto ao outro, e se apaga, certo? Então aí de uma forma geral, você tem que se ΔR for um número inteiro mais meio, vezes lambda, esqueci de botar o lambda aqui. Lambda, viu? N mais meio de lambda, porque você tem que comparar, aqui é medida, né? Vamos supor centímetro, aqui é centímetro, metro, entendeu? Tem que, se é comprimento, tem que comparar com comprimento, não pode ser número puro. Então se o ΔR for N mais meio de lambda, implica mínimo. Isso, então esse aqui é o fundamental, ó. A conclusão final é essa. E se o ΔR for igual a N lambda, que é o número inteiro, né? Aqui é um número semi-inteiro, implica máximo. Máximo de quê? Máxima intensidade do campo elétrico, certo? Aí pode ser que numa determinada direção, nessa direção aqui está 1,5. Tá, meio comprimento de onda. Pode ser que seja meio comprimento de uma luz, por exemplo, da vermelha, mas para azul seja um número inteiro, entendeu? Aí se para azul for o número inteiro, vai dar máximo, vai aparecer o azul todo brilhante. Mas se para o vermelho for o número inteiro mais meio, então não vai aparecer vermelho nenhum, vai aparecer só o azul, entendeu? Aí como o comprimento do vermelho é diferente do azul, para cada comprimento, os pontos onde vai dar máximo e mínimo são diferentes, entendeu? Então é isso aí. Aí vamos fazer agora a análise quantitativa. Página 69, é o Túlio. Estou passando rápido as páginas. Então, análise quantitativa da fenda dupla. Então você tem a fenda, duas fendas aqui, separada para a distância D. Aqui tem o anteparo. E as duas luzes vão para cá. Pode ser cá embaixo também, viu, gente? Estou escolhendo porque tem que escolher um para desenhar para vocês perceberem. Então aqui vai ter um campo elétrico, aqui tem o R1 e aqui é o R2. Então, quando chega aqui, esse do de cá, você vai ter a soma. Vai ter, aqui está entrando E0 e E0, certo? Então, essa onda de cá, ondas planas, vamos somar as ondas planas. Soma de ondas planas. Então, cá a direção de propagação é aqui. Então, onda plana a gente sabe que é UE0 cosseno de K escalar R menos ômega t, né? Onda plana, né?
Então o de cá, vamos pegar, o K está na mesma direção do R, vai ficar assim, vai ter o E0, então o E resultante lá do fim, o E que vai chegar aqui vai ser o E0, cosseno de KR1, né, que é esse comprimento todo, menos ômega t, mais a onda de K, que é E0, cosseno de KR2, menos ômega t. O tempo vai variando, né? Porque vai chegando aqui e vai chegando oscilando. Então, está variando por causa do tempo. Então, eu tenho que somar agora esses cossenos. Aí, para isso, você tem que saber como é que é a soma cosseno de A mais cosseno de B dá o quê? Antigamente eu perguntava, aí o pessoal que estudava no ISBA, Instituto, no Cefet, todo mundo sabia de qual é essa fórmula. Agora não, pergunta, ninguém mais sabe. Então, é para saber cosseno de A mais B, se você não souber a fórmula de cor, geralmente todo mundo sabe a fórmula da soma dos cossenos. Cosseno de A mais B é igual a cosseno A, cosseno B, porque o cosseno é preconceituoso, ele não se mistura. Cosseno fica com cosseno, todos os dois juntos. Como é preconceituoso, então é negativo, então menos seno de A, seno de B. E o cosseno de A menos B, é só eu trocar o sinal de B. Onde tem B, eu boto menos B. Como o cosseno é uma função par, cosseno de menos B é a mesma coisa que cosseno de B. Agora, seno é uma função ímpar. Se trocar o sinal do seno, muda o sinal. Aqui fica mais seno de A, seno B. Aí eu somo as duas. Quando eu somo, cancela aqui, né? Então vai dar aqui cosseno de A mais B, mais cosseno de A menos B. Vai ser a soma desses dois aqui. É 2 cosseno de A, cosseno de B. Certo? Então, com isso, eu achei a soma de cosseno de A mais cosseno de B. Se eu faço Azão mais Bzão, eu chamo de Azinho. E Azão menos Bzão, eu chamo de Bzinho. Certo? Aqui, cosseno de A mais cosseno de B. Então, aí, se eu somar os dois aqui, daqui, somando 2A igual a A mais B. Ou 2Azão igual a mais B. E se eu subtrair essa dessa, o A cancela, B menos B fica 2B igual a menos B. Certo? Então, substituindo aqui, fica que cosseno de Azão mais Bzão é Azinho, mais cosseno de Azão menos Bzão, que é Bzinho, é igual a 2 vezes cosseno de Azão. Azão é cosseno de Azinho mais Bzinho sobre 2. E o cosseno do Bzão. Bzão é Azinho menos Bzinho sobre 2. Certo? Então, essa é a fórmula. Então, vou usar aqui. É zero cosseno da soma, né? Então, boto essa em evidência, fica que o E resultante vai ser o E0 e a soma de dois cossenos. Vai ficar 2 vezes cosseno da soma, somo esse com esse e divido por 2. Então, vai dar K vezes R1 mais R2 sobre 2. E esse com esse, somando, vai dar 2 vezes menos 2 ômega t. Divide por 2, fica menos ômega t. E agora aqui o cosseno da diferença. Este menos esse sobre 2 fica K vezes R1 menos R2 sobre 2. E esse menos esse dá 0, né? Então ficou assim. Aí veja bem, essa daqui varia com o tempo. Então é a parte da oscilação. E essa daqui não é fixa. Depende da diferença de R1 menos R2, certo? Então essa daqui é que vai dar amplitude para cada ponto aqui do anteparo. Vai dar uma amplitude diferente. Então eu vou fazer o seguinte. R1 mais R2 sobre 2 eu vou chamar de R, que é o R médio. De R, certo? Que é a média. Como se eu pegasse aqui um R aqui no meio. E R1 menos R2 sobre 2... isso daqui é menos, né, delta R sobre 2. Que é a diferença, né? A diferença de percurso é R2 menos R1, menos delta R sobre 2. Mas o cosseno é a função par. Então, pegar cosseno de menos delta R sobre 2 é a mesma coisa que pegar o cosseno de delta R sobre 2. Então, vai ficar aqui o E
vai ser igual a 2 vezes E0 aqui. Então, vou botar primeiro esse daqui, que está da amplitude. Esse aqui é cosseno de K delta R sobre 2. Aí alguém vai falar, mas é menos, você não botou menos. Não botei o menos porque cosseno de θ é igual ao cosseno de menos θ. Cosseno é função par. E agora o de K é cosseno de KR, que é o R médio, né? Menos ômega T, que varia com o tempo, certo? Isso aqui varia. Então aqui vai ser amplitude. Não varia com o tempo. Então, como o vetor de point, a média do vetor de point, é isso aqui ao quadrado, né? Vai ficar 4 E0 ao quadrado, cosseno ao quadrado. Todo mundo lembra, né? Que é E0 ao quadrado sobre 2 vezes 0C. E0 quer dizer a amplitude. Não vai dizer que é só E0 daqui, não. Agora o E0 está sendo tudo isso, que é a amplitude da onda. Cosseno de K delta R sobre 2, dividido por 2 μ0C. Certo? Da fórmula. Quem não lembrar isso daqui, vê lá a parte do vetor de point. O vetor de point médio é isso aqui, sobre 2 μ0C. Então aqui é a média. Então é isso que vai dar intensidade. Então, quer dizer, a intensidade vai depender do cosseno ao quadrado disso daqui, que a gente tem que examinar isso. Então, quando é que vai dar máximo? Máximo implica que é o cosseno ao quadrado de K delta R sobre 2 foi igual a 1, que é o valor máximo, né, que o cosseno pode ter. Então, quando é que isso acontece? Quando é que o cosseno dá mais ou menos 1? Quando for Nπ, né? Ou seja, K delta R sobre 2 igual a um número inteiro vezes π. Né? Porque aqui, ó, quando dá π, gira μ. Quando for aqui, quando for 0, o cosseno dá 1, ao quadrado fica 1. Aí gira aqui, cosseno de π, 1π, dá menos 1, ao quadrado dá 1. Aí cosseno de 2π, cosseno de 2π dá 1, ao quadrado dá 1, entendeu? Então, o número inteiro vezes π. Aí o K, vocês lembram, é 2π sobre lambda, chamado número de onda. 2π sobre lambda. Então, aqui fica 2π sobre lambda, que eu botei na última aula, revisão de uma aula aí, né? Revisão de ondas. Delta R sobre 2. Igual a Nπ. Aí você cancela. Esse 2 cancela com 2. O π cancela com π. Então, você conclui que delta R igual a N lambda dá o máximo. Que é o mesmo resultado que a gente obteve lá, né? Ponto de máximo. A diferença está que com essas contas agora eu achei a amplitude aqui, ó, em todos os pontos. Como é que a amplitude varia? Varia com o cosseno ao quadrado. Então aqui vai ser uma função do cosseno ao quadrado. Certo? E agora o mínimo. Página 70. 70 é o itérbio. 70 prótons. Então, ponto de mínimo, como é que fica? Mínimo é quando dá zero. Se a amplitude dá zero, tá tudo paradinho, então quer dizer que não tem nenhuma luz, vai chegar e chacoalhar os nossos olhos, a gente não vai ver nada, não vai fazer diferença nenhuma. Então é mínimo. É quando o cosseno ao quadrado, né, de K delta R sobre 2 foi igual a zero. Aí você tem aqui o círculo trigonométrico. Quando é que o cosseno dá zero? O cosseno dá zero quando está aqui, né? Ou quando está apontando para cá. Ou seja, o cosseno de N mais meio de π, né? É igual a zero. Aqui é meio π, 3 meio de π, 5 meio de π, né? Então, um número ímpar sobre 2 de π. Então, quer dizer que K
delta R sobre 2 vai ser igual a N mais meio de π, para dar mínimo. Aí o K é 2π sobre lambda, 2π sobre lambda, delta R sobre 2 igual a N mais meio de π. Aí cancela o 2 com 2, o π com π. Então você tem que delta R igual a um número inteiro mais meio de lambda. Então aqui é a condição de mínimo. E se não for nenhum nem outro, aqui se for inteiro dá máximo, se for um semi-inteiro dá mínimo, e se não for nem inteiro, semi-inteiro, então dá o intermediário, né? Não dá nenhum ponto de mínimo, nenhum ponto de máximo. Então na verdade vai ficar assim, aqui estão as fendas, aqui está o anteparo, aqui vai dar a função cosseno ao quadrado, né? Cosseno ao quadrado é assim. O menor valor do cosseno ao quadrado é zero, né? Que é a intensidade. Certo? Então aqui a intensidade vai ser uma função proporcional ao cosseno ao quadrado do K delta R sobre 2, né? Então tem vários picos, vários picos. Em vez de ter só 2, tem vários picos, entendeu? Então a ideia é essa. Quer dizer, revisando aqui, Young então pegou a luz, botou para incidir por um buraco só pelo princípio de Huygens, isso aqui virou uma onda circular. Aí ele botou outras duas fendas, né? Quer dizer, a luz deve ter ficado bem mais fraquinha. Aí passando aqui, essas ondas aqui interferiam e aparecia essa função aqui, que é uma distribuição tipo cosseno ao quadrado, né? Está aproximado, porque a gente está supondo que ela não está caindo com o tempo, né? Quando a gente disse que a onda era uma onda desse tipo aqui, a gente não está desprezando o fato de que ela vai caindo com a distância, né? Então só está valendo para regiões aqui perto do centro. Porque na verdade iria caindo, né, a intensidade para cá. E a gente está botando como se fosse constante, entendeu? Então é isso aqui, é importante. Aí a gente vai ter problema, assim, mais uma coisa importante para falar é a aproximação. Você tem aqui geralmente a distância aqui está bem longe, aqui a distância D bem longe, aqui tem um Dzinho, que é a distância entre as fendas, ficou muito pequeno, e aqui ela vem e atinge um ponto aqui em altura H, certo? Se você olhar aqui de perto, praticamente, aproximadamente, esses raios aqui estão saindo paralelos. Esse raio aqui. Então aqui, essa linha aqui é 90 graus, né? Aqui sendo D. Então isso daqui, aqui é um ângulo θ. Esse daqui vai ser D seno de θ. E esse ângulo θ aqui é igual a esse ângulo θ, né? Por quê? Porque esse ângulo mais esse soma 90. Como esse mais esse soma 90, então esse é igual a este. D seno θ. E o θ, e aqui você tem o R, né? Que é o médio. Isso daqui é aproximadamente o R2 menos R1, o R1 mais R2 sobre 2, a média, né? Aqui é o R fazendo esse ângulo θ, né? Que é esse ângulo θ aqui. Então, quando o ângulo é muito pequeno, precisa de outro papel. Eu vou escrever aqui embaixo. Você tem as seguintes funções. Seno de θ é assim, ó. Aqui é o seno de θ. Você tem θ, a função θ é a função aqui, ó.
de forma que quando o ângulo θ é muito pequeno, o seno de θ e θ fica aproximadamente igual. E a tangente de θ é assim, ó. Então, perto do zero, elas ficam tudo igual. Então, o seno de θ é aproximadamente tangente de θ. E a tangente de θ é Hzinho sobre Dzão. Então, aqui o ΔR é aproximadamente o d seno θ, que é o Hzinho sobre Dzão, né? Dzinho vezes o seno de θ é Hzinho sobre Dzão. Então, você tem essa condição aqui, né? O ΔR é aproximadamente Dzinho, Hzinho sobre Dzão. Essas contas que você vai usar, botar isso daqui igual a um N de lambda ou N mais meio de lambda, para ser máximo ou mínimo. Vou botar na outra folha aqui. 71 pelo teste. Então, a conclusão é o seguinte: você tem aqui, então, a fenda dupla. Você tem a distância D, aqui, entre as fendas. Aqui tem, aqui a altura H, na verdade essa altura é pequena, está exagerada. Aqui é o ângulo θ, e aqui a distância Dzão. Então, você tem que o ΔR é aproximadamente, como a gente vai ver aqui, o Dzinho, Hzinho sobre Dzão, né? É fácil de lembrar, porque, veja bem, para dar metro, tem que ser aqui metro vezes metro dividido por metro. Metro ao quadrado por metro dá metro. E aqui em cima são os pequenos. Como o ΔR é pequenininho, aqui é pequeno vezes pequeno por grandão. O Dzão é o grandão, entende? Então, fica pequeno. Pequeno vezes pequeno por grandão é pequeno. Então, o ΔR disso aqui, aí você vai ter condição de máximo. Aí eu posso pedir para vocês, né, explicar como é que funciona o mecanismo de fenda dupla. Por que dá máximo? Então, aí você vai explicar isso daqui tudo, né? Que tem o percurso daqui para aqui, o percurso é o mesmo, o seu percurso mesmo ele fica em fase, né? Explicar tudo isso que eu expliquei aqui. É bom para vocês entenderem, né? Vocês precisam entender a essência do negócio, né? Então, por que tem máximo, por que tem mínimo? Agora aqui a aproximação. De máximo é se Hzinho sobre Dzão for o número inteiro de lambda. E mínimo é quando Hzinho sobre Dzão for o número semi-inteiro, né? N mais meio de lambda. Então, aqui é o resumo da aula de hoje. É isso aqui, né? E mais entender por que dá, quando é o número inteiro, dá máximo, e quando é o número semi-inteiro, dá mínimo, né? Que é a interferência, e não esqueça de falar da diferença de percurso. Aí tem exercício nos livros sobre fenda dupla, vocês façam, resolvam, né? Fiquem com dúvida e me perguntem. Vamos lá, vamos aprender, que a prova já é segunda-feira que vem.